Vamos destravar seu inglês? Eu separei aqui algumas das perguntas que os alunos mais me fazem, que as pessoas mais me fazem quando estão tentando aprender inglês, e eu vou responder essas perguntas aqui junto com você hoje. Vamos lá, primeiro, ó. Já passei anos em curso de inglês, mas nunca consigo falar. Consigo entender tranquilo, mas falar não é o meu forte. O que que eu faço? Vamos lá, existem várias variáveis aqui, mas muita gente tem esse problema, né? Muita gente que estuda em cursos aqui do Brasil, cursos tradicionais, até em escolas mesmo, tem esse problema que a pessoa passa anos, às vezes, em curso de inglês e se sai de lá conseguindo falar o básico, já é muito, né? Ou então a pessoa até consegue entender, né? Mas tem esse problema da fala. Ela entende, ela sabe o assunto, se fosse para escrever, talvez até ia, mas na hora de falar trava. E por que que isso acontece? Vamos lá. A maioria das vezes você está no curso de inglês e no dia 1, o que é que acontece? O professor te ensina um vocabulário, ou então uma comunicação inicial, né? Vocabulário, expressões, pode ser aqui também. Por exemplo, de você se apresentar para a pessoa, né? Se introduzir, se apresentar, falar, meu nome é esse, eu venho de tal lugar, tal. I am from Brazil, I study, tarará. Ou então, I work na, I know, a beer company, etc. E você aprende a se comunicar ali daquela forma, beleza. Só que aí, no segundo dia, ele te apresenta o quê? Às vezes uma regra gramatical, né? Então aqui seria o quê? Gramática. Então o professor te ensina uma gramática ali, como que você vai falar no present simple, ou como que você vai falar no present continuous, né? E inclusive é uma das dúvidas mais pra frente, né? Mas aí ele te passa ele te explica o que é uma ação contínua, ele coloca lá qual que seria a estrutura morfossintática da frase, aqui é sujeito, aqui é verbo, aqui é complemento, e etc. E você até aprende, dependendo da didática do professor, só que vai no dia 3, você está aprendendo mais palavras. E o que é que eu quero que você entenda aqui? É que todos os dias, todas as aulas, aula após aula, você está aprendendo assunto novo, palavras novas, e às vezes você está com várias palavras aqui na sua cabeça, você conhece muitas palavras em inglês, mas qual que é o problema aí? Ele não está te ensinando, o professor não está ensinando, a professora não está te ensinando a como conectar essas palavras que você aprendeu e formar uma frase inteira. E você realmente formar, sei lá, uma pergunta inteira, ter uma comunicação, pelo menos em nível básico ali, sem travar com uma pessoa. Cadê isso nas aulas? Não tem isso. Você fica só aprendendo palavra, palavra, gramática, gramática, beleza. E se comunicar, cadê? Você precisa realmente de anos para poder chegar nisso daí? É claro que não, tá? Infelizmente, as metodologias tradicionais ainda seguem essa ideia aqui, tá? Mas não é isso que eu trago para você, não é isso que o método Accent te proporciona. O método Accent te proporciona desde a primeira aula a você conseguir destravar sua comunicação em inglês, você falar em inglês. Mesmo se você estiver começando do absoluto zero, você vai conseguir. Que é o que a maioria dos nossos alunos consegue, mais de 3.500 alunos. E todos os dias recebendo feedbacks dos alunos, ok? Então, a ideia é que para você conseguir realmente destravar sua comunicação, você não precisa passar anos em curso de inglês, esquece isso. Você precisa não só ficar aprendendo palavras, mas você aprender realmente a como conectar tudo que você está aprendendo. Como que o que você está aprendendo vai refletir, né, quando na hora que você for falar, na hora que você se comunicar com alguém. É isso que você precisa saber desde a primeira aula, ok? Então, por isso que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Vamos para a segunda pergunta aqui, ó. Many e much. Qual que é a diferença? E quando que usar? É muito fácil a diferença de many e much. A única coisa que você tem que se acostumar é que, culturalmente, algumas coisas são diferentes. Por quê? Many e much, a diferença é bem simples. A gente usa many para coisas que são contáveis. E a gente usa much para algo que não é contável. Que a gente não pode contar, a gente vai usar much. Se a gente pode contar, many. Isso serve para muitos, né? Então, sei lá, tem muitas garrafas de água aqui. Dá para você contar garrafas de água? Garrafas? Dá. 3 garrafas de água, 4 garrafas de água. Então, there are, tem muitas. Nesse caso, como dá para contar, a gente vai usar o quê? Many. Então, there are many water bottles, ou bottles of water, here. Ok? Então, nesse caso, a gente usou many porque garrafas de água dá para contar. Agora, água em si não dá. Você não pode falar, tem 5 águas. Em português, a gente fala, mas a gente está se referindo à garrafa e não à água em si, né? Só que em inglês você não usa isso nem com referência. Então, água não dá para contar. Garrafa de água dá. Água não. A mesma coisa, leite.
Então, se eu for te perguntar quanto de leite você quer, por exemplo, você vai botar no café ali, você quer quanto leite, né? Eu não posso te perguntar how many milk do you want? Eu não posso perguntar isso, how many milk do you want? Porque não dá pra contar leite. Dá pra contar copos de leite, ml de leite. Agora, leite em si, a palavra leite, ela não dá pra você contar leites. Então, você não vai usar many, por quanto leite você quer. Você vai usar how much milk. How much milk do you want? Ok? Não levem isso pro lado errado, pelo amor de Deus. How much milk do you want? Outra coisa seria, por exemplo, eu te perguntar açúcar, né? Isso é uma coisa muito comum. Você vai num restaurante lá, pede açúcar, quanto açúcar você quer? Então, açúcar dá pra contar? Não dá pra contar. Então, how much sugar do you want? Ok? Então, é bem simples. Por exemplo, isso se aplica não só a many much, mas para você usar o artigo AON em inglês. Né? Então, a gente usa AON como um artigo, né? Uma tal. E aí, se você chega, por exemplo, vai pedir uma informação, vamos supor que você chega em algum lugar e fala, eu posso ter uma informação? Can I get? E aí muita gente fala a information. Posso ter uma informação? Só que pra gente, a gente fala uma informação em português. Mas em inglês, informação não é contável. Então você não pode falar a nem an information aqui. Você tem que falar, can I get some information? Ok? Alguma informação. Porque não é contável. Então você não pode usar um artigo numeral. Então, não. One também não. Some information. A mesma coisa para você responder aquelas perguntas que a gente montou em cima. Então, how much milk do you want? I want some milk. Can I get some milk in my coffee? Então, seria isso, ó. Vamos supor que você vai lá pedir o café. Can I have, né? Can I have some milk in my coffee? Posso ter um pouco de leite no meu café? E não a milk. Can I have a milk in my coffee? A milk? Não. Milk não é contável, então você não usa nenhum artigo aqui. Você vai usar some. Can I have some milk? A mesma coisa, can I have some sugar? Posso ter um pouco de açúcar, né, no meu café? Ok? Você usa isso para várias coisas. Por exemplo, can I have some water? Vamos supor que você chega lá em algum lugar, você vai pedir água, né? Can I have some water, please? E não a water. Can I have a water? Não. Posso ter uma água? Você me dá uma água? Não é a, e sim some. Can I have some water? Ok? Então, pegou o many much. Vamos para a próxima. Outra pergunta que me fazem é sempre que eu vou fazer uma pergunta em inglês. Muita gente se confunde nisso, né? Sempre que eu vou fazer uma pergunta em inglês, tenho que usar o auxiliar do ou das? Muita gente se confunde nisso. Na verdade, não. Não existe isso de toda vez que você vai fazer uma pergunta, todas as perguntas em inglês vão ter o auxiliar do ou das. Claro que não. Segue comigo para uma coisa que eu chamo de 3 steps. Tem 2 estruturas que vão para qualquer pergunta em inglês. Ou ela vai ser com verbo to be ou com auxiliar. E você vai usar o seguinte. Primeiro, escreve a pergunta em português. Então, escreve a pergunta em português. Segundo, o que você vai fazer? Você vai pegar essa pergunta e vai escrever ela em forma de afirmação. Traduz como se fosse uma afirmação. Como assim? Sem mudar nada. Porque algumas pessoas já estudaram inglês e sabem que quando você vai fazer uma pergunta em inglês, você inverte alguma coisa ali. O que é? Então, traduz como se fosse uma afirmação. Palavra por palavra ali, expressão por expressão. Traduz como se fosse uma afirmação, sem mudar nada. Logo em seguida, você vai analisar se tem o verbo to be. Lembra que o verbo to be em inglês é am, is e are, que é o verbo ser ou o verbo estar, né, em português. Então, por exemplo, se eu pergunto, você gosta de pizza? Teria verbo to be aí? Você gosta de pizza. O verbo to be é o verbo ser ou estar em inglês. Tem o verbo ser ou estar nessa frase? Não tem. Então, aqui não teria verbo to be. Mas você vai analisar se tem verbo to be. Se tem, inverte o verbo to be com pronome. Se tem, inverte. Se não tem, o que é que você vai fazer? Adiciona o auxiliar no começo da frase. Okay? Lembrando que o auxiliar para he, she, it é das e para o resto é do. Okay? Vamos pegar algumas frases de exemplo. Ó. Você está em casa? Primeiro escrevemos em português. Vamos traduzir em forma de afirmação para o inglês. Você em inglês é you. Está em inglês para you é are, né? Você está, you are.
E em casa, em inglês, vai ser at home. Fizemos o segundo passo. Terceiro passo, analisar se tem o verbo to be. Temos o verbo to be aqui, ó. Temos o are. Então, o que é que a gente faz? Inverte. Are you at home? Então, are you at home? Seria essa a inversão, ok? Agora, e se não tivesse verbo to be? Por exemplo, você gosta de pizza? Como é que ficaria essa frase? Vamos traduzir? You. Gostar é like. E aí, sempre que você tem like, se tiver um verbo depois, você adiciona o to no meio. Se não tiver, você não adiciona nada. Exato, esse D não vai ter tradução. E depois é um verbo? Pizza é um verbo? Não, então só pizza. You like pizza. Isso seria a afirmação. Aí vamos pro terceiro passo. Tem verbo to be aqui, ó. You like pizza. Não tem. Se não tem, a gente adiciona o auxiliar. Qual que é o auxiliar para you? É do. Então, do you like pizza? Então, você percebeu aí? Nessa daqui a gente usou o do, mas lá em cima, ó, are you at home? Não tem o do aqui. Por quê? Porque tinha verbo to be. Então, sempre que você for fazer uma pergunta em inglês, faça esse passo quando você estiver treinando, que aí você vai se acostumar. Na hora que você for falar, você não vai errar, ok? Então, nem sempre você usa do, nem does. Respondida essa pergunta, vamos para a próxima. Lembrando que você pode comprar o PDF desse daqui, vai estar muito mais bonitinho. Eu fiz ele todo bonitinho aqui, tá? De toda essa aula aqui, com tudo explicadinho, clicando no link logo abaixo desse vídeo, tá? Então, por que a pergunta não pode ser Is he walk in the park? Vamos conferir isso sabendo que a gente usou aquilo lá em cima, né? Então, agora você já sabe que a gente usa do e does quando não tem verbo to be na frase. Essa frase, essa pergunta era o seguinte: ele anda no parque? Vamos para o método Three Steps. Ele em inglês é he, andar é walk, e no parque é in the park. Só que tem uma coisa em inglês, quando você tem in the park, quando você tem he, she, it na afirmação, você adiciona um S. Walks in the park. Beleza. Para alguns verbos, outros vão ser outra coisa, né? Mas enfim. Então, he walks in the park. Terceiro passo. Tem verbo to be nessa frase, ó, he walks in the park? Não tem, então a gente não vai inverter nada. A gente vai adicionar o quê? O auxiliar. Qual que é o auxiliar para he? Does. E quando a gente tem um auxiliar, o verbo volta para o normal. Does he? O verbo volta para walk, não fica mais com esse S. Does he walk in the park? Acabou a pergunta. Então, por que não é is he walk in the park? Porque não tinha verbo to be. Por que a gente vai adicionar um verbo to be do nada? Claro que não. Ó, vem aqui, ó, ele anda no parque. Traduzir como se fosse uma afirmação. He walks in the park. Tem verbo to be? Se tivesse, a gente ia inverter. Aí teria um is. Mas não tem verbo to be aqui. Não tem is aqui nessa frase, certo? Então, quando a gente colocou em forma de pergunta, usamos o does. Acabou. Por isso que não tem o is aqui. Vamos para a próxima. Tem alguma dica para conseguir criar frases com how, when e who? Na verdade, a criação dessas frases é muito simples, porque não muda nada do que a gente acabou de ver. Então, você viu que tem duas estruturas que formam qualquer frase em inglês. Uma com verbo to be e outra com auxiliar. Você vai usar isso para qualquer frase. A única diferença é que com how, when e who, que são question words, elas vão ficar lá no começo. Normal, como elas ficariam. Por exemplo, a gente tem aquela pergunta, né? Do you like pizza? Você gosta de pizza. E agora se eu perguntar o que você gosta? Ó, o que você gosta? Vamos montar essa frase? O que em inglês é what? Você em inglês é you e gostar em inglês é like. Ok, tem verbo to be aí? Não tem. O que é que a gente usa? O auxiliar. Qual que é o auxiliar para you? Do. A gente coloca ele antes do you ali, ó. What do you like? Acabou. Teve alguma coisa diferente? Não. A formação da frase foi igual. Por exemplo, quando você está no trabalho. Quando você está no trabalho? E aí? Vamos lá? Quando em inglês é when. Você em inglês é you. Está para you é are. E no trabalho em inglês é at work. Tem verbo to be aí? Não tem. A gente coloca o quê? O auxiliar. Auxiliar para you é do. A gente coloca ele onde? Antes do you. Então vai ficar when do you... Sorry. Perdão. Olha aqui, ó. When you are at work. Tem verbo to be aqui, ó. Eu que me confundi. Então você tem verbo to be are. Então o que é que a gente faz quando tem verbo to be? A gente inverte. Então vai ficar when are you at work. Então você percebeu que aqui a gente não ia usar o do. Coloquei porque eu não li direito a frase.
Então você não tinha não tinha por que usar o do, porque você já tem o verbo to be. Então, quando tem verbo to be, inverteu. When are you at work? Mudou alguma coisa? Não mudou. A de cima a gente usou do, porque não tinha verbo to be, só que aqui tem verbo to be. Então a gente inverteu. When are you at work? Vamos ver mais uma, ó. Quanto dinheiro você tem? Dinheiro em inglês é incontável, ok? Então vai ser how much. Dinheiro em inglês é money. E você tem é you have. Vamos analisar. Tem verbo to be aqui? Olha, how much money you have. Tem verbo to be? Aqui não tem. Então não temos o que inverter. Vamos adicionar auxiliar. Qual auxiliar para you? Do. Colocamos ele aonde? Antes do do. How much money do you have? Você viu que seguiu a mesma coisa que a gente já está fazendo? Não mudou absolutamente nada. A única coisa que tem aqui, ó, a question word, que fica no lugar dela, quietinha. When, what, poderia ser who, poderia ser qualquer outra. Mas a ideia segue a mesma. Vamos lá, qual a diferença entre a e an? Essa é simples, tá? A gente usa a e an principalmente quando você vai falar, por exemplo, de profissões, né? Em inglês, você não fala, por exemplo, I am teacher. Você fala, I am a teacher. Eu sou um professor. Eu sou uma atriz. Um médico, ok? Você nunca fala, eu sou professor. Você nunca fala, eu sou médico. Sempre tem que ter um ou uma, né? E quando que você vai usar a ou n nesse caso? A é um e n é uma? Não. A ou n, tanto faz ser um ou uma. A diferença é a palavra seguinte. Se ela começar com som de vogal, você vai usar n. Se começar com consoante, você vai usar a. Por exemplo, I am a teacher. Teacher começou com T. Então, a teacher. Por exemplo, you are an actress. Você é uma atriz. A atriz começou com A, então you are an actress. Ok? A mesma coisa, he is a doctor. Doctor começou com consoante A, então he is a doctor. Simples assim. Como aprender vocabulário de forma eficiente? Tem um método que eu criei, o método 15. Como é que funciona esse método 15? Você vai assistir séries em inglês. Mas quando eu falo assistir séries em inglês, não é simplesmente você sentar no sofá, ligar a TV e ficar lá esperando que por osmose você vá pegar aquelas palavras. Claro que não. Não é um momento de diversão. Não é um momento de diversão. É um momento que você vai aprender, um exercício que não dura nem 15 minutos, ok? Então como é que você vai fazer? Nesses 10 a 15 minutos que você vai estar lá assistindo a série, você vai colocar o áudio da série em inglês, então áudio English e subtitles, que são as legendas, também vão estar em inglês. Mas digo, não vou entender nada. Vamos supor que você está começando do zero, né? Não vou entender nada. Mas a intenção aqui não é você entender a série. Você lembra que eu falei que não é um momento de diversão? É um momento de exercício? Então a única intenção que você tem aqui é adquirir vocabulário e não entender a série. Isso vai acontecer com o tempo, mas aqui, nesse exercício, é para você aprender vocabulário, adquirir vocabulário. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar nesses 10 a 15 minutos, perceber pela legenda e pela fala dos personagens, por isso que tá a legenda lá para você conseguir ver. Lembra, não é para você entender. Se você mudar qualquer coisa que eu tô te falando aqui, vai acabar com a eficiência dessa atividade. Então, você vai preparar um caderno aqui, para você escrever enquanto você estiver assistindo, e você vai anotar palavras que se repetem pelo menos 2 vezes. Então, anote palavras que se repetem pelo menos 2 vezes. Lembrando que você pode comprar o PDF dessa aula aqui, ele vai estar muito mais bonitinho que esse aqui e totalmente bem explicado pelo link abaixo, tá? Então você vai anotar palavras que se repetem pelo menos 2 vezes nesses 10 a 15 minutos. E depois que você anotar essas palavras, você vai num aplicativo chamado Lingui, se você tiver no iPhone, ou se você tiver no Android, o nome do aplicativo é Dicionário Português Inglês. Se eu não me engano, eles são o mesmo aplicativo da mesma criadora, né? Só que com nome diferente, que é a mesma coisa o aplicativo. Mas são esses os nomes. Isso não é só um dicionário, ele te mostra os possíveis significados dessa palavra que você anotou, porque se você pega, por exemplo, get, pode ter inúmeros significados. Se você bota no tradutor, ele vai te dar um dos possíveis significados. Agora, se você bota nesse dicionário, ele vai te dar exemplos de uso, as pronúncias possíveis dessa palavra e como que você pode usar com exemplos ali. E aí sim você entende aquela palavra. Só que aí você cai em uma coisa que muitas pessoas têm, que é o seguinte. Beleza, peguei as palavras que se repetem, então por isso que as palavras têm que se repetir. Porque se elas se repetiram mais de 2 vezes em 10 a 15 minutos, quanto você não acha que elas vão continuar se repetindo?
Pois é, e se você já sabe essas palavras, quando elas aparecerem de novo, que elas vão, agora você já vai saber o que elas significam, ok? E aí vamos lá. Qual a melhor maneira de memorizar novas palavras? Então, isso daqui é o que muita gente tem erro. Então, às vezes você consegue, você até tem vocabulário, ou você está assistindo em inglês, ou tendo aula, e você está conseguindo pegar palavras novas ali. Mas qual que é o problema das pessoas? É que elas esquecem essas palavras muito rápido. Porque não passam uma metodologia para que elas consigam memorizar essas palavras. E eu não estou falando aqui de flashcards, não estou falando de Anki, não estou falando de aplicativos de memória, nem joguinhos de memória, nem nada do estilo. A intenção não é você decorar as palavras, é você aprender de uma forma que fique muito mais impossível praticamente de você esquecer essas palavras que você está aprendendo. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com um método que eu chamo de Part Alpha. Inclusive, estou escrevendo um artigo sobre isso que vai ser publicado em breve. Então, esse Part Alpha é o seguinte: você vai pegar. Lembra daquela metodologia que eu falei antes? Se não lembrou, volta ao vídeo. Se você está assistindo no Instagram, vê esse vídeo que eu publiquei no YouTube. E você vai entender como que você adquire essas palavras. Adquirir essas palavras, agora você precisa fazer alguma coisa para que você não esqueça dessas palavras. E o que é que você vai fazer? Part Alpha. O que é o Part Alpha? Você pegou aquelas palavras, entendeu o significado delas, agora você precisa usar elas de alguma forma para que você não esqueça. O que é que você vai fazer? Você vai criar frases, perguntas ou até um diálogo. Eu prefiro diálogo. E diálogos em inglês com essas palavras. Igor, mas como que eu vou criar uma frase, uma pergunta, um diálogo? Eu não sei falar inglês direito ainda, eu não consigo criar um diálogo. Então você precisa assistir uma aula aqui no meu YouTube que é Criando Qualquer Pergunta em Inglês. Você pode colocar lá, você pode inclusive, vai no meu canal, Método Accent, vai em vídeos, seleciona por mais popular, pelo menos agora é esse, né? Comece a falar inglês hoje. Tem outro também que é Criando Qualquer Pergunta em Inglês com 2 estruturas. E você vai conseguir montar um diálogo, pelo menos em nível básico em inglês, com muita facilidade, ok? E aqui, o que é que você vai fazer? Você vai criar frases, perguntas e diálogos com essas palavras que você aprendeu, com essas palavras que você pegou, que você repetiram. Pensa o seguinte, essas palavras se repetiram, elas vão continuar se repetindo. Como é que você vai lembrar delas para não esquecer? Criando frases, perguntas e diálogos. Você vai sentar a bunda na cadeira e você vai criar alguns diálogos. Vamos supor que a palavra fosse there, né? No sentido de lugar, de lá. Então, por exemplo, I was there yesterday. There where? Eu estava lá ontem, né? I was there yesterday. There where? Lá onde? Oh, at your house. Na sua casa. In my house? Na minha casa? Sim, o que é que você estava fazendo lá? What were you doing there? Então você vai criando um diálogo de forma a usar essas palavras que você está aprendendo. E aí o que é que vai acontecer? Além de você estar praticando a sua comunicação em inglês, de quebra, você está usando o máximo do seu cérebro para que você não esqueça dessas palavras novas que você está aprendendo. Então assim você não esquece das palavras, tá? Isso aqui, você fazendo isso, criando esse diálogo com essas palavras em 15, 20 minutos no máximo, uma vez, pô, é muito mais eficiente e vai te ajudar a lembrar dessas palavras muito mais do que se você fizesse qualquer outro joguinho de memória ou qualquer uso de flashcards, spaced repetition, seja lá o que for. Porque aqui você está criando e usando aquelas palavras, imaginando cenários, criando um diálogo, então é muito mais difícil de você esquecer dessas palavras. Vamos lá, próxima pergunta. Quando usar o present continuous no inglês? Isso aqui é ridículo, as aulas que os professores passam disso daqui, velho. Eu já presenciei essas aulas, tanto em faculdades como em escolas, como em cursos. O que é que acontece para um professor te explicar present continuous? Isso às vezes demora 1, 2, 3 aulas. Primeiro ele te fala o que é uma ação contínua. Uma ação contínua é algo que está em andamento e não foi finalizado, ou então pode ser um hábito da pessoa, ou então você pega o present continuous e ele te explica agora a parte gramatical, a estrutura morfossintática, morfológica daquela frase. Então aqui você tem o sujeito, você tem verbo, sufixo, e aqui você tem o complemento da frase. Me diga, para que você vai ensinar isso para o aluno? Ele já fala isso em português. Ele já fala o presente contínuo em português. Ele já sabe o que é uma ação contínua. Você não precisa imaginar que ele é um bebê que não sabe de nada. Ele sabe. Então você pode usar de referências que o aluno já sabe para ajudar ele a entender. Ao invés de eu te falar todo o que é uma ação contínua, te falar a estrutura morfossintática de uma ação, primeiro, na primeira aula de inglês que eu te dei, que você pode ver no meu YouTube lá, sua primeira aula de inglês, eu te ensinei a montar qualquer pergunta em uma aula de menos de 15 minutos,
e você consegue criar frases com facilidade. E aí, quando é que você usa o present continuous em inglês? É muito simples. Eu vou usar uma referência que você tem. Sempre que você montar uma frase que em português ela tiver ando, indo ou endo, que é uma ação contínua, em inglês ela vai ter ing. Essa palavra. Então, estou andando, I am walking. Caminhar em inglês é walk, andando, walking. Okay? Eu estou indo, I am. Ir em inglês é go, indo, going. Ok? Então, é muito simples. Ó. Em menos de 30 segundos te expliquei present continuous. Que demora 1, 2, 3 aulas explicando gramática desnecessária, coisas desnecessárias, que eu te dei uma referência que você sabe. Ok? Só que isso é muito mais válido para quem viu a primeira aula de inglês, que já tá no meu YouTube, tá? Porque aí você consegue criar frases com facilidade. Isso aqui é um extra muito simples de você usar. Vamos lá para a próxima, última pergunta de hoje. Dá para aprender inglês ouvindo música? Muita gente tenta passar isso. Tem cursos que focam nisso, né? Já vi muita coisa pela internet. Ah, você vai aprender inglês ouvindo música. Mas qual que é a questão de você aprender ouvindo música? Depende muito da metodologia que você vai usar. E eu, pessoalmente, não conheço nenhuma metodologia que consiga deixar uma pessoa fluente com ela só ouvindo música. Okay? Tem algumas metodologias que mesclam muitas coisas com música para aí conseguir fazer o aluno aprender. Agora, só ouvindo música, eu acho muito difícil. Principalmente quando a gente fala de pronúncia, tá? Porque tem muitas músicas que o cantor, né? O compositor foca muito no ritmo da música e na rima da música. Então, você termina o quê? Mudando, às vezes, a pronúncia da palavra, a tônica da palavra, para que ela encaixe na rima da música, na estrutura da música. Então, às vezes, a pronúncia que você está ouvindo nem é a certa, porque ele mudou para encaixar melhor na rima, para encaixar melhor na estrutura da música, ok? Então, você tem que ter cuidado com isso, ok? Eu, pessoalmente, não uso nem falo sobre inglês escutando música, porque é uma coisa que seria muito complexa. Uma forma, por exemplo, mas dá para pegar vocabulário escutando música. Tem uma forma muito melhor de você aprender vocabulário em inglês, que é com séries, com essa metodologia que eu te passei nesse vídeo, tá? Que tá no meu YouTube também, um vídeo só sobre isso, aprendendo inglês com séries. Muito mais eficiente do que escutando música, ok? Escute música por escutar música, é seu lazer, ok? Então, é isso daí, fechamos o vídeo de hoje. Lembrando que o PDF completo, bem explicadinho, todo bonitinho, tá disponível aqui para você comprar no link abaixo desse vídeo, ok? Então, vejo você in the next video. See you later.